Boa noite! 8h01, pontualidade aqui nesta aula ao vivo, online, para todos os seguidores de quem? Do Dr. Lair Ribeiro. Boa noite, doutor. Boa noite. Boa noite, gente. Tá todo mundo aqui, o pessoal do Instagram, o Instagram oficial do Dr. Lair, Dr. Lair Ribeiro, né? O pessoal do Facebook também com a gente. Boa noite para vocês. YouTube, né? Aqui todos conosco e todos os nossos parceiros em rede que ao longo dessa aula online aqui que o doutor se programou hoje para oferecer para vocês, os nossos parceiros em rede, vou falar o nome de todo mundo, porque agora, doutor, eles ficam esperando quando o senhor dá boa noite, fala o nome deles, então tá certo. Tá todo mundo aqui em rede, não é? É isso, gente, o tema dessa live de hoje, o tema dessa aula de hoje foi um tema pedido por vocês, né? É um tema muito importante, a gente vai falar sobre osteoporose, a gente vai falar sobre o cálcio, a gente vai falar sobre risco cardíaco e para aproveitar esse início, enquanto as pessoas estão ficando confortáveis, né? Encontrando um lugar melhor para assistir e compartilhar todo o conhecimento do Dr. Lair Ribeiro, a gente fez, doutor, uma enquete no Stories do seu Instagram, pedindo perguntas para as pessoas, vieram mais de 300 perguntas e algumas delas que eu selecionei, doutor, falaram sobre o caso do ômega 3, o senhor está por dentro disso, saiu uma pesquisa recente falando do ômega 3, falando que o ômega 3 talvez não fosse assim tão benéfico. Então vamos aproveitar todas essas câmeras e todo mundo que está em rede aqui para o senhor começar com esse esclarecimento, doutor? Pois não. Primeiro eu quero dizer que se você entrar no Google acadêmico e digitar benefício do ômega 3, tem mais de 180 mil citações científicas. Se você entrar no PubMed, que é uma plataforma bem mais pobre, tem 14 mil trabalhos científicos publicados. Com referência ao que vocês estão mencionando, que é um trabalho chamado ASCEND, A-S-C-E-N-D, que foi publicado da Inglaterra no New England Journal of Medicine, é um estudo que durou 7,4 anos, começou com 15.480 pessoas e terminou com 11 mil e pouco, que é 76% de adesão. O problema está no desenho do estudo, porque primeiro não tem placebo. Foi comparado com 1 grama de azeite de oliva. E nós sabemos muito bem que o azeite de oliva tem muitos benefícios. Eles deram 1 grama de azeite de oliva, 1 grama de óleo de peixe. Primeiro, o azeite de oliva, para ser colocado como placebo, tinha que ser feito um estudo provando que ele é placebo. Isso falta. Eu acho, na minha opinião, que faço uso de azeite de oliva diariamente, que 1 grama de azeite de oliva pode fazer uma grande diferença. E segundo, os estudos que tem com relação à doença, porque eles pegaram pacientes diabéticos, todos eles, mas que não tinham nada detectável de doença cardiovascular. E acompanharam esses pacientes por 7,4 anos e levaram em consideração infarto, eventos importantes, derrames, acidente vascular cerebral, infarto e morte. Então, apesar de não haver significância estatística, a tendência sempre foi a favor do ômega 3, que também foi usado em dose muito baixa. Eu nunca faria um estudo usando 1 grama de ômega 3. Os estudos que tem mostrando que tem um efeito terapêutico é em torno de 4 gramas. Quando foi descoberto o efeito benéfico do ômega 3 pelo Dr. Jorn Dyberg, na Dinamarca, visitando lá a Groenlândia ou Groenlândia, ele descobriu que o esquimó que morava lá e que não tinha infarto, e que não tinha derrame, e que não tinha Alzheimer, e que não tinha câncer, ele fazia uso de 14 gramas de ômega 3 por dia, porque ele comia só peixe e foca, que são riquíssimos em ômega 3 na região lá da Groenlândia. Então, 14 gramas ficou bem claro, porque na época a mortalidade por infarto, por doença cardíaca, nos Estados Unidos era 40%, na Groenlândia era 5,3%. O Dr. Dyberg falou, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ir lá ver. E nos próximos 12 anos ele fez 5 expedições para a Groenlândia, e ele trouxe aquilo que eles comiam por dia, a média, e viu, e pôde detectar em laboratórios em Copenhague, que tinha 14 gramas. Quer dizer, de 14 gramas para 1 grama faz uma diferença muito grande. Então, primeiro,
não deve-se usar placebo e não azeite de oliva. Segundo, eu acho que a dose foi meio homeopática. E terceiro, quando você faz a análise das mortes por causa vascular, foi 18% a menos no ômega 3 do que no azeite de oliva, e com significância estatística. Mas por que o estudo não destaca isso? Eu não consegui entender. Bom, é uma coisa importante, 18% é um número interessante. Quer dizer, 18% de redução em mortes vasculares. E isso está nas entrelinhas, isso não foi destacado no estudo. Então a nossa conclusão é o seguinte, já que tem 14 mil no PubMed, mais de 180 mil no Google Acadêmico, mostrando os benefícios do ômega 3, com tudo isso e mais de 70 livros publicados sobre o assunto no Amazon.com, isso não me abalou e eu acho que esse estudo foi patrocinado por alguém para confundir, como vem de vez em quando para confundir. Agora, eu gostaria de deixar bem claro que o ômega 3 é um suplemento que a gente não pode economizar para comprar, não, porque ele é muito fácil de ser oxidado. Então, é uma coisa que eu não economizo, é comprar ômega 3. Ou você compra um ômega 3 de primeira qualidade, ou é melhor você não tomar. Porque se ele tiver oxidado, ele vira veneno. Então, eu também nem sei qual é a qualidade desse ômega 3 que foi no estudo. Tem mais essa. 7 anos, 7,4 anos. Como é que tinha controle disso? E uma coisa que me surpreendeu muito é que com a tecnologia de hoje, por que eles não mediram o ômega 3 no eritrócito, na hemácia? Para ver se esses indivíduos estavam realmente tomando ou não. Então tem vários furos no estudo. Essa é a verdade. Doutor, vários furos no estudo, né? Infelizmente, a manchete do estudo, né, dizia que o ômega 3 não era tão importante assim. Nos últimos tempos, doutor, de forma até sistemática, algumas substâncias muito consolidadas, né, substâncias naturais muito consolidadas no tratamento, vitamina D3, né, o óleo de coco, o ômega 3, vem sendo questionado por pesquisas, né? É verdade. E pesquisa, às vezes, que traz mais um poder econômico do que científico, porque alguém patrocina. Esse é que é o grande problema, né? Agora, doutora, a gente também recebe algumas perguntas e acho que é uma oportunidade do senhor falar também sobre a questão do uso dessas substâncias e de medicamentos, né? O que o senhor pode falar sobre isso? Quero deixar bem claro que toda a apresentação que nós fazemos aqui para lhe ajudar, nós não estamos aqui para receitar, nós não estamos aqui para falar para você parar de tomar medicamento. Tem medicamento que você tem que desmamar dele, que ele tem síndrome de abstinência e pode causar sérios problemas. Nada vai substituir o seu médico. Eu acho que o que você tem que fazer é levar o problema para o seu médico. Perguntar ao seu médico. Se o médico tiver em dúvida, você até apresenta para ele a live que você assistiu aqui. Tá? Mas eu não estou aqui para substituir médico. Não é isso. Eu sou contra a automedicação, eu acho que tem muito problema. E eu sou contra você sair tomando suplemento sem orientação médica. Deixar isso bem claro. Quer dizer, eu acho que você nunca deve parar o seu remédio, o seu medicamento, por conta própria. Você pode discutir com o seu médico, você pode ver, porque tem remédio que não pode ser parado abruptamente. Deixar isso bem claro. Ótimo conselho. E aí, pessoal, todo mundo preparado? Isso daqui só foi uma pequena introdução para a live de hoje, né, doutor? O tema, vocês já viram, foi muito importante o senhor falar sobre essa questão de tomar suplemento por conta própria, porque hoje aqui também estamos prontos para falar a verdade sobre algumas formas de suplementações, né, que podem trazer mais prejuízo do que vantagem. O tema de hoje, osteoporose, o risco do cálcio isolado e inorgânico. Doutor, tem um monte de gente dando boa noite para o senhor e pedindo para o senhor dar pelo menos um oi. Então o doutor vai dar um oi geral para todo mundo aqui. Boa noite. Eu quero agradecer a sua presença, porque eu sei que você parou o que você estava fazendo para nos assistir. Eu faço questão de dizer para você que vai valer a pena. Eu sou um indivíduo extremamente pragmático, eu estudo muito, mas eu estou interessado no dia a dia, que a ciência ela é muito importante para chegar na praticidade. O que interessa é a sua vida, o que interessa é o seu bem-estar, o que interessa é a sua saúde. Uma teoria pode ser muito bonita, mas se ela não mudar a sua vida, eu recomendo que você jogue ela fora.
Então, nós temos, sim, toda a teoria, todo o embasamento científico para chegar aqui. Mas eu quero dizer para você que essa noite vai ser extremamente pragmática. Tá bom? Obrigado pela sua presença. É isso, gente, conhecimento na prática. E vamos começar, doutor. Vamos começar. Antes, doutor, só uma pausa para dar um abraço para todos os nossos amigos que estão aqui em rede com a gente. O Moisés do Saúde e Bem-Estar, o Júnior Alac, Medicina e Saúde, João Dapper, Nutrição, Alimentos e Companhia, Ricardo Grum, Minha Saúde e Curas Naturais, o grupo Mundo das Ideias do Dr. Laí Ribeiro no Facebook. Todos vocês, boa noite, obrigado por estarem em rede e levando essa mensagem, esse conhecimento do Dr. Laí Ribeiro, para a gente começar. Doutor, o que é osteoporose? Eu brinco que osteoporose é uma doença pediátrica com consequências geriátricas. Ela não aparece da noite para o dia. Uma mocinha de 13 anos de idade que começa a tomar pílula anticoncepcional já começa a ter problema de osteopenia e lá na frente vai ter osteoporose. Quer dizer, quando você é diagnosticado com osteoporose, é por causa do modo como você vem vivendo. Osteoporose é um distúrbio esquelético onde a resistência óssea é diminuída e há uma predisposição a fraturas. E você não acha que isso não é brincadeira? Pra você ter uma ideia, entre as idades de 80 e 90 anos nos Estados Unidos, 40% das mortes entre 80 e 90 anos nos Estados Unidos é por fratura de quadril. É problema de fratura de fêmur. Então isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa muito séria. E fratura de fêmur, fratura de quadril, representa só 30% das fraturas. E é responsável por 40% das mortes entre 80 e 90 anos. Muitos de vocês que estão nos assistindo passaram por isso. Você tinha uma senhora idosa, uma vovó, que caiu, quebrou o fêmur, foi para o hospital, pegou infecção hospitalar e acabou falecendo, em consequência de uma fratura de quadril. Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar a longo prazo, porque é uma doença que demora muitos anos para chegar lá. Doutor, e por sinal, né, quando ela chega, quando ela aparece, quando ela se manifesta, né, saber o diagnóstico de osteoporose implica, né? Ele indica que você tem outras doenças no organismo? Isso é muito importante. Hoje nós temos osteoporose como um biomarcador para comorbidades, para outras doenças. Então, uma pessoa que é diagnosticada corretamente, que nós vamos discutir isso aqui, com osteoporose, provavelmente tem também uma doença cardiovascular, nem que seja silenciosa. Porque nós vamos ver aqui que o mecanismo da osteoporose é praticamente o mesmo mecanismo das doenças cardiovasculares. Porque é o cálcio que vai sair do osso, ou nem vai chegar no osso, e vai para os tecidos moles. Porque o cálcio, dependendo do tipo de cálcio, eu estou me referindo ao cálcio inorgânico, ele não tem GPS para chegar no osso, para chegar no dente. E, dependendo da situação que ocorre no sangue, ele pode sair do osso, sair do dente e ir se depositar no cérebro, na carótida, na aorta, na coronária, na válvula cardíaca, no fígado, nos rins. Ele pode comprometer o corpo inteiro. Então, quando você tem uma osteoporose, geralmente você tem um vazamento de cálcio do osso e ele está comprometendo outras coisas. Entendeu? Não é só osteoporose, é um biomarcador, é importante, tem que ser tratado, nós vamos discutir aqui, sempre com o seu médico, você vai conversar isso depois com o seu médico, mas sempre tem alguma coisa a mais, entendeu? Entendi, quando a pessoa recebe o diagnóstico de osteoporose... Ela tem que questionar outras coisas, como é que está o coração, como é que estão as artérias, porque tem cálcio que saiu do osso e foi para lá. Entendido. Agora, doutor, nesse cenário também, quando a gente fala em osteoporose, existe uma recomendação médica que é muito usada para o tratamento dessa osteoporose. Que recomendação é essa? O padrão hoje seria assim, a pessoa fazer uso de cálcio, mais recentemente, fazer uso de vitamina D3, fazer uso de uma atividade física de resistência e ingerir uma substância, um medicamento específico para a osteoporose, que é do grupo do bisfosfonatos.
E aí vem o problema muito sério que nós vamos discutir aqui. Porque esse medicamento, ele, no frigir dos ovos, ele acaba não ajudando muito. Principalmente se a pessoa toma ele mais de 4, 5 anos. Porque ele vai ter efeitos colaterais graves e devido a isso. Então aí começa o problema. Suplementação com cálcio. Você inclusive vê na televisão isso. Só que a maioria não sabe, e você vai ficar sabendo agora, que tem pelo menos 3 estudos grandes na literatura mostrando que as pessoas, as mulheres, esse estudo foi feito com mulheres, porque a mulher tem muito mais osteoporose do que o homem. 4 vezes mais, depois nós vamos discutir por quê. Mas a incidência de osteoporose na mulher é 4 vezes mais do que a incidência de osteoporose em homem. Então, essas mulheres com osteoporose, elas têm comorbidades, entendeu? E elas, em geral, estão fazendo suplementação de cálcio. Só que tem 2 tipos de cálcio, que a maioria não se dá conta, que é o cálcio orgânico e o cálcio inorgânico. O cálcio orgânico está ligado a uma estrutura orgânica, que tem a carbono. O cálcio inorgânico é um mineral per se. Então, quando eu faço uso de cálcio inorgânico, infelizmente, esse cálcio inorgânico não tem GPS. Não tem ninguém que pegue ele pela mão e leve para o osso e leve para os dentes. Então, ele entra no corpo. Então, esses 3 estudos mostram que as pessoas que fizeram suplementação só com cálcio, ao invés de ter benefício, tiveram prejuízo. Então, uma coisa que aparentemente é tão óbvio, não é tão óbvio assim, tá? E eu tenho muito critério em falar isso, porque a literatura está mostrando isso. Claro que leva um tempo muito grande entre a literatura mostrar isso e a gente mudar isso no consultório. A defasagem, às vezes, é de 20 anos. Então, você vai ficar assustado. Você tem que conversar com o seu médico sobre isso. Segundo, a vitamina D3. A vitamina D3, que comecei a falar disso há 10 anos atrás, a vitamina D3, com relação ao cálcio, ela faz 2 coisas. Ela aumenta a absorção do cálcio a nível intestinal e ela diminui a excreção do cálcio a nível renal. Ou seja, ela acumula mais cálcio. Mas se você está tomando um cálcio inorgânico, só pelo fato de ele estar associado à vitamina D3, você não vai bloquear o prejuízo. Porque ele vai se acumular, ele não vai para os dentes, ele não vai para os ossos, ele vai para os tecidos mole. Ele vai depositar no coração, nas válvulas cardíacas, no cérebro, no fígado, nos rins, na aorta, nas coronárias, na carótida. E olha o problema. Então, eu tomo cálcio, mas eu tomo cálcio com D3. Não é suficiente. D3 ajuda, sim, de uma certa forma, o cálcio ficar no osso, depois que ele chegou lá, mas não antes. O exercício de resistência ajuda, por exemplo, atividade física de musculatura, tudo isso, que é exercício isométrico, que a gente chama. Isso tem um efeito benéfico no que diz respeito. E com relação aos bisfosfonatos, que tem uma lista de uns 30, eu não vou gastar aqui tempo muito com você nisso, mas eu vou falar que é do grupo dos alendronatos, os dronatos da vida, que são muitos. Eles, nós vamos ter a oportunidade de explicar aqui o mecanismo, eles aparentemente eles funcionam bem, se você levar em consideração a densidade óssea. Mas eu gostaria de falar uma frase de impacto aqui. Densidade óssea não é sinônimo de qualidade óssea. Deixar isso bem claro. Eu posso ter uma densidade óssea normal e ter osteoporose. E isso é uma grande surpresa, porque a gente vem acreditando há muito tempo que a densidade óssea era um parâmetro bom para determinar a qualidade óssea, e não é verdade. Então, os alendronatos, os bisfosfonatos da vida, eles aumentam a densidade óssea, mas depois de 4, 5 anos, esses ossos começam a ficar frágeis. Então, paradoxalmente, eles vão formar fraturas atípicas, por exemplo, do fêmur. Nossa, doutora, a gente já está quebrando aqui um monte de paradigma, né? Acho que as pessoas estão
se familiarizando com o tema e já estão recebendo aqui um monte de informação. Então, vamos voltar na explicação, porque o senhor já comentou que as mulheres têm mais osteoporose do que os homens. 4 vezes mais. O cálcio foge mais do osso das mulheres? Não, a mulher tem mais osteoporose do que o homem por 3 razões principais. Primeiro, que elas têm uma massa óssea menor do que a do homem. Ela já começa num patamar diferente. O homem tem mais ossatura do que a mulher. Ele tem mais osso para perder na vida do que a mulher. Então, esse é o primeiro. Segundo, a mulher tem todo um ciclo hormonal todo mês. E tem a história da pílula e etc. Então, ela tem várias variações hormonais, principalmente quando ela chega aos 51, 52 anos de idade, que é a média brasileira da menopausa. Então, nesse período, ela perde muito osso, porque ela perde o hormônio progesterona, que estimula a produção do osso, e ela perde mais de 50% do hormônio estrogênio, estradiol, mais especificamente, que inibe a degradação do osso. Então, quando você perde a progesterona, que chega praticamente a nível 0 depois da menopausa, e você perde o estradiol, que estava inibindo a degradação do osso, você tem uma perda muito grande óssea. E o terceiro fator é a longevidade, porque uma mulher vive, em média, mais ou menos 8 anos a mais do que o homem. Você entendeu? Então, você junta a massa óssea dela sendo menor, o perfil hormonal dela oscilar muito e ser diferente do homem, e a longevidade dela, ou seja, ela fica mais velha mais tempo, isso, juntando esses 3 fatores, isso põe a mulher numa categoria de ter muito mais osteoporose do que o homem, 4 vezes mais. Bom, doutor, tudo bem. Daí foi identificado, o senhor aí já nos mostrou que a qualidade óssea não tem a ver com a densidade, não. Mas supondo que quem está nos assistindo agora recebeu um diagnóstico de osteoporose, qual é o tratamento, o que a pessoa pode fazer a partir do momento que ela carrega esse diagnóstico? Tá. Primeiro vamos falar do diagnóstico. O diagnóstico padrão usado hoje é a densidade óssea, que deixa a desejar. Deixar bem claro isso. Deixa a desejar. Se você vai para os pesquisadores mais sofisticados, eles são claros nisso. Então, primeiro, antes de eu diagnosticar uma osteoporose, é diagnosticado o chamado osteopenia. Certo. O parâmetro que se usa se chama T-score, que é você comparar a sua densidade óssea com a densidade óssea de uma população de jovens com 25, 30 anos. Então, como é que você está em relação àquele grupo? Isso chama T-score. E se você está numa variação até um desvio padrão daquilo, você tem uma ossatura normal. Se você passa de menos um desvio padrão daquilo, você tem um diagnóstico de osteopenia. Se você passa de menos 2,5 desvio padrão daquilo, do jovem, você tem, então, osteoporose. Então, geralmente é assim, o paciente vai no médico, ele pede para fazer uma densidade óssea, e aí vem dizendo que ele está com osteopenia. O médico avisa, a senhora está com osteopenia. Se não fizer nada, vai caminhar para a osteoporose, aí começam os problemas de fratura. Então tem gente que escuta isso, como é uma coisa silenciosa, infelizmente a maioria entra no ouvido e sai no outro. Fala, você tem que fazer ginástica isométrica, de resistência, e tal. Não acontece. Então, feito o diagnóstico de osteoporose, aí começa o problema, que é um problema melindroso para ser discutido. Porque eu gostaria de fazer um parênteses aqui, se você me permite. Eu quero ensinar você que está nos assistindo, para você aprender a cuidar das suas coisas. E não depender só do médico. Porque o médico tem muita gente para atender. Então eu vou fazer o seguinte. Você está tomando, vamos dar um exemplo, omeprazol. Você entra no Google, digita sempre entre aspas, tá? Procure sempre entre aspas, omeprazol. Aí você vai procurar o chamado omeprazol bula, entre aspas. Porque se eu colocar o omeprazol bula sem aspas, o Google vai me dar tudo de bula e tudo de omeprazol. Mas não é isso que eu estou procurando. Eu estou procurando a bula do omeprazol. Então eu tenho que pôr omeprazol bula. Aí você vai ver que vai abrir um lugar onde tem omeprazol, tracinho, omeprazol bula,
Medicina Net. É ali que você tem que clicar. Aí você vai cair na bula do omeprazol, que por sinal tem 9 páginas. Você acha que uma bula tem 9 páginas? Por quê? Porque ali ela é obrigada, por lei, a determinar todos os efeitos colaterais daquele remédio. Todos os remédios têm efeito colateral. Não existe nenhum remédio que não tenha efeito colateral. Então, se você digitar Lipitor bula, você vai ver os efeitos colaterais da estatina. Se você digitar omeprazol bula, se você digitar Fosamax bula, Fosamax é um alendronato do grupo dos bisfosfonatos, muito usado na osteoporose, no tratamento da osteoporose. E aí você vai lá e estuda a bula. E você tem que conversar com o seu médico sobre a bula. Tem gente que não vai ter efeito colateral nenhum, não sabe nem de que eu estou falando. Mas tem gente, como você vai ver a relação lá dos efeitos colaterais na bula, você vai dizer, ah, mas isso aqui eu estou sentindo. Aí está na hora de você ir conversar com o seu médico. Porque você está naquele caso onde aquilo ali, o Fosamax está causando uma irritação do seu esôfago. Quando você toma o remédio, você tem uma queimação no esôfago, isso, você não está conseguindo lidar com isso. Então você mesmo olha ali e você já ajuda o seu médico. Quando você chegar lá, você vai falar, ó, eu olhei a bula. Muitos médicos recomendam de você não ler a bula. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o paciente tem que ler a bula. Porque na bula fala o que está de errado com o remédio. Se você não tem nenhum daqueles efeitos colaterais que estão lá, tudo bem. Mas se você tem, como você abre o omeprazol, tem 9 páginas descrevendo efeitos colaterais, você acha por que tem 9 páginas lá de bula? Você vai ver. Na hora que você entrar lá, você vai ver. Então, você que vai decidir, mas você tem que decidir com consciência, porque a saúde é sua. Ah, meu médico mandou. Seu médico não manda na sua saúde, você vai me desculpar. Quem é responsável pela sua saúde é você. E você tem que estar na situação onde você tem que aprender a cuidar dela, porque antigamente você não tinha acesso à informação. Hoje a informação está democratizada. Antes, uma pessoa só tinha acesso à informação médica se ela estudasse numa faculdade de medicina, e era só lá que se vendiam os livros médicos. Hoje você entra no Amazon.com, você pode comprar qualquer livro médico que você quiser. Então, hoje a informação democratizou, todo mundo tem acesso. Mas também a sua responsabilidade aumentou, porque você tem que aprender a cuidar dos seus problemas. Você vai ser parceiro com o seu médico nessa história. Doutor, perfeito. Acho que esse é um tipo de conhecimento que quando chega na casa das pessoas, muda comportamento, Totalmente, né, doutor? Totalmente. E o senhor começou a falar sobre isso e antes eu só queria fazer um pedido, gente. Se por acaso você estiver tendo problema com a sua conexão, dá uma atualizada na página que quase sempre isso se resolve. E só pra gente saber que tá tudo bem, quem tiver com uma conexão boa, comenta aqui, ó, minha conexão tá legal e tal, porque as pessoas que estão aqui na equipe, elas ficam mais tranquilas sabendo que a transmissão e o conhecimento do Dr. Lair tá chegando aí pra você. E aí, doutor, falando nisso, né, falando nessa questão do comportamento, o que determina a massa óssea de uma pessoa? A massa óssea é uma combinação de colágeno, Certo. que é uma proteína, e minerais. Isso é a massa óssea. A pessoa que está ali nos assistindo, ela já ouviu falar muito de minerais na osteoporose, cálcio, não sei o quê, mas tem uma parte muito importante, que é a parte proteica do osso. Você imagina, você vai num guarda-roupa que não tem gabide. Como é que ficam as roupas penduradas? Deve ser uma bagunça. Porque o guarda-roupa só vira guarda-roupa quando você tiver o cambide para pendurar a roupa. Onde é que você acha que o mineral fica pendurado? O mineral fica pendurado no colágeno. 30% do nosso corpo é colágeno. Você tem colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, colágeno tipo 3. O colágeno tipo 1 é para os ossos e tendões. O colágeno tipo 2 é para as cartilagens. O colágeno tipo 3 é para intestino, é para artéria, é para a pele. Entendeu? Então, se eu quero ter uma pele bonita, eu tenho que ingerir coisas que têm colágeno. De preferência, colágeno tipo 3. Então, na parte da osteoporose, a massa óssea
ela é formada de colágeno e minerais. O que determina essa massa óssea? Primeiro, é a genética. Você vai encontrar gente que tem uma ossatura muito grande, e você vai encontrar pessoas asiáticas, por exemplo, que têm uma ossatura pequena. Aliás, é um problema sério, porque essa mulher, vamos pegar a mulher asiática, magrinha, pequenininha, ela vai submeter uma densidade óssea e o padrão que eles usam lá não é para ela. Então ela sai de lá com diagnóstico de osteopenia. E ela não tem osteopenia. Ela tem um padrão diferente, asiático. Então a etnia faz uma diferença muito grande. Isso depende da nutrição da pessoa. Isso depende do hormônio da pessoa. Isso depende do estilo de vida da pessoa. Isso depende da atividade física da pessoa. Os homens têm uma massa óssea maior do que as mulheres. Então, quando o homem começa a perder osso, ele está num patamar diferente da mulher. Por isso que a mulher, uma das razões que a mulher tem mais osteoporose, que ela já começa com o osso mais fraco do que o do homem. Entendeu? Entendi, doutor. O senhor estava falando de colágeno, aí me lembrei da gelatina. A gelatina pode ser uma boa fonte de colágeno, doutor? A gelatina é o colágeno cozido, hidrolisado pelo cozimento. Ela não tem todas as proteínas, porque o colágeno perfeito ele tem 20 aminoácidos. Certo. É uma proteína que tem 20 aminoácidos. Mas os aminoácidos mais comuns lá é a glicina, é a arginina, é a prolina, é a hidroxiprolina, é a alanina. Esses constituem a grande maioria. Então, você vai fazer uma suplementação para uma pessoa, se você fizer a suplementação desses 5 aminoácidos, você já cobre 98% da história. Mas se você quiser dar os 20 completo, também existe. Então, a gelatina, você tem que tomar cuidado se ela não tem açúcar, se ela não tem adoçante, se ela é industrializada, porque ela é o colágeno cozido, entendeu? É cozido. Eu mostro que a coisa simples de você fazer é o que é chamado de sopa de osso. Uhum. Você vai no açougue, pede um pé de boi ou uma mão de vaca, dependendo se você está aqui ou em Portugal, e você coloca, isso já vem cortado direitinho, com todos os tendões, com toda a cartilagem, e aquilo é cozinhado durante 1 hora e 15 na panela de pressão, você coloca os temperos que você quiser, e agora você ali vão sair os minerais para fazer o caldo. Eu, na minha casa, por exemplo, toda segunda e quinta-feira, o meu almoço é mocotó, que a gente chama, né? Uhum. Então, isso faz... Isso que eu ia falar, se a sopa de osso é o famoso mocotó. O famoso mocotó, mas tem que tomar cuidado também que o mocotó é industrializado, já coloca açúcar, já coloca adoçante, já coloca monossódio de glutamato, aí já vai perdendo essas propriedades. Eu prefiro que você faça ele em casa. Aprenda, entra na internet, fazer mocotó. A internet hoje te ensina, o doutor Google te ensina tudo. Você vai aprender. Aí você faz 2 vezes por semana. Aí o que acontece? Você vai ter todos esses aminoácidos disponíveis, a sua estrutura óssea vai melhorar, a sua musculatura vai melhorar, a sua pele vai melhorar, o seu cabelo vai melhorar, tudo vai ficar melhor. Doutor, que interessante isso. Só um parênteses, quem é assinante da Palavra do Dr. Laí Ribeiro, hoje ele enviou uma receita dele de caldo de mocotó, uma coisa ótima. Doutor, mas falando dessas maneiras naturais de proteger, mas também de ajudar quem já tem osteoporose, por exemplo, se eu já recebi um diagnóstico de osteoporose, o consumo de caldo de mocotó é interessante? Muito interessante, porque muitas vezes a osteoporose está acontecendo porque você não tem o colágeno suficiente para segurar os minerais. Quando eu começo a perder o colágeno, os minerais começam a vazar. Aí eles vão depositar em lugares que não deveria. Esse é que é o problema. Eu estou tomando a vitamina D, por exemplo, que aumenta a minha absorção de cálcio e diminui a minha eliminação de cálcio. E agora esse cálcio não tem cabide para pendurar, porque o colágeno também está desgastado, isso fica rodando e vai depositar em outros lugares. Esse conceito que eu estou discutindo com você aqui, apesar dele não ser novo, ele tem mais de 20 anos, mas isso ainda não foi passado nas faculdades de medicina, entendeu? Infelizmente, o que eu posso fazer? Lá é ensinado ainda que o negócio é cálcio, que é não sei o quê. O foco é colágeno, gente. Porque o mais importante que os minerais, ou tão importante, é o colágeno onde os minerais ficam. Então, quando eu vou tratar uma osteoporose,
Eu não posso me preocupar só com a parte mineral. Eu tenho que preocupar com a minha parte mineral e com a minha matriz, que é proteica, que é colágeno. Doutor, e daí, veja se eu não estou errado, o senhor está me contando aqui que a osteoporose, ela é resultante de uma fuga do cálcio do osso, É, né? um dos mecanismos. Um dos mecanismos. Então, isso não necessariamente significa que eu preciso ingerir mais cálcio, por isso que a suplementação pode ser um problema, é isso? Também, porque se você for olhar no osso, ele tem duas células especiais. É o osteoblasto e o osteoclasto. Certo. Então vamos lá. O osteoblasto constrói osso. O osteoclasto destrói osso. Por que tem que ter um que constrói e um que destrói? Porque isso é uma rotatividade. O osso é vivo. Ele tem vida. Ele não é uma coisa amorfa. Então ele tem construção e destruição. A cada 7 ou 8 anos, você muda todos os seus ossos. O osso que você tem hoje, você não tinha ele há 8 anos atrás. Você trocou ele todinho. Fez uma renovação, que chama remodelação, que você faz do osso. Então, olha só, se o osteoclasto produz, o osteoblasto produz e o osteoclasto destrói, para manter um osso forte, eu posso aumentar a força do osteoblasto, ele produzir mais osso, ou eu posso diminuir a capacidade destrutiva do osteoclasto. Concorda? Sim. Infelizmente, muitos dos remédios para osteoporose, eles matam o osteoclasto. Então você imagina, agora eu não tenho mais destruidor de osso, mas eu tenho que constrói osso. Então meu osso continua sendo construído, mas ele não é renovado, porque agora eu não tenho osteoclasto para comer o osso velho. Então esse osso agora ele é construído, quando eu faço a densidade óssea, ele está lindo. Olha lá que bonito que está seu osso. Mas só que ele é frágil. Ele quebra com facilidade, porque ele é um osso velho. Não houve renovação, não houve remodelação. Então, a princípio, achava-se que seria uma solução matar o osteoclasto. Só que isso aí você está mexendo no mecanismo da vida. Você está entendendo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estimular o osteoblasto, e muitas vezes isso é feito com hormônios, porque a mulher vai perdendo a progesterona com o passar da vida, que é o que estimula, no caso dela, a produzir osso, e o homem vai perdendo a testosterona, que é, no caso do homem, produzir osso. Ainda tem mais. Com a menopausa, a mulher também cai o estrogênio, cai o estradiol, que era um inibidor natural do osteoclasto. Não deixava ele trabalhar muito para comer demais. Ele diminuía. Então eu paro de produzir com a progesterona e paro de destruir com e ele inibia o osteoclasto. Agora ele não inibe, o osteoclasto passa a comer mais. Então diminuiu a produção e aumentou pronto, aí perde o osso. Desmorona, né, doutor? Agora, não é a solução também é matar o osteoclasto. Certo. Então o que acontece com esses remédios usados para osteoporose? Nos primeiros anos, é lindo. Você olha, a densidade óssea está linda. Mas aí, a partir dos 4, 5 anos de uso, começam os problemas. A ponto da indústria farmacêutica que produz esses alendronatos da vida, esses bisfosfonatos, formar uma coisa que chama feriado do remédio. Drug holiday. Ou seja, parar de tomar por um tempo. Você toma por 4 anos e para um pouco. Esquisito isso, né? Se é um remédio que te faz bem, por que você tem que fazer holiday? Por que você tem que tirar férias dele? Aí começa o processo. É muito simples. Você que está nos assistindo, você é internauta, senão você não estaria aí. Você vai no Google, digita o nome comercial do remédio e põe bula, e põe entre aspas, e clica Enter. Aí o que vai acontecer? Vai cair numa página onde vai aparecer o nome do remédio e o nome do remédio, bula. Você clica ali e vai aparecer o nome do remédio, o nome do remédio bula e Medicina Net. É assim mesmo. Você clica ali e você vai cair onde? Na bula do remédio. Aí você vai ler a bula. A bula está lá, a lei exige que se um remédio causa um problema, ele tem que estar na bula. Agora, se você toma o remédio e nem sabe o que está lá,
Você, como consumidor, você tem o direito, um direito seu, quando você compra um remédio dentro da caixinha tem a bula. Leia a bula. Se você tem alguma preocupação do que está na bula, vai lá conversar com o seu médico. Fala, doutor, isso aqui. Ele vai te dizer o percentual que acontece e tudo mais. Você e o seu médico têm que ser parceiros nisso, entendeu? Porque muitas vezes você pode tomar um remédio desse, não tem problema nenhum, por muitos anos, ou você pode ter um problema sério. O caso dos alendronatos, eles podem causar toxicidade renal, eles podem causar fibrilação atrial, eles podem causar câncer de esôfago, que é uma coisa muito mais séria, eles podem causar necrose da mandíbula, que é uma coisa muito séria, e eles podem causar fratura do fêmur. É uma fratura atípica. O remédio para osteoporose pode causar... Sim, senhora. O remédio ele causa uma fratura subtrocantérica, que chama, num lugar até diferente no osso. Olha que paradoxo. O paciente está tomando para poder prevenir fratura. E agora ele causa fratura. Depois de 4, 5 anos do remédio, ele começa a causar fratura. Isso está descrito na literatura. Seria muito leviano da minha parte trazer uma informação dessa sem que estivesse documentado na literatura, entendeu? Doutor, nós já estamos aqui com mais de 40 minutos, a gente está com uma audiência... Passou rápido, é muito conhecimento. A gente tem uma audiência que é uma audiência muito fiel, então muito obrigado por todo mundo que está aí. E eu não poderia deixar de trazer uma pergunta que foi muito feita pelos nossos internautas e pelas pessoas que participam conosco, que é sobre o magnésio, né? Qual que é a importância e qual é a relação que existe entre cálcio e magnésio quando a gente está falando de osteoporose, doutor? O magnésio ajuda o cálcio a ficar quietinho no osso. O magnésio é o maestro de todos os minerais. Há 2,7 bilhões de anos atrás, os seres eram unicelulares e eles eram anaeróbicos. Aí surgiu uma organela chamada cloroplasto, e no centro da clorofila, que é a molécula de clorofila, existe o magnésio. E a clorofila foi fazer a fotossíntese. Ela começou a produzir oxigênio no planeta. E graças a isso nós estamos aqui. O Brasil é conhecido pela Organização Mundial de Saúde como um país pobre em magnésio. Porque para você ter magnésio no solo, você tem que ter água magnesiana. Para você ter água magnesiana, você tem que ter vulcão. Como o país não tem vulcão, graças a Deus, ele também tem água magnesiana pobre. Então o solo é pobre. Se o solo é pobre, a planta que cresce naquele solo também é pobre, porque a planta não sabe fazer magnésio, ela retira do solo. Então o brasileiro, de um modo geral, ele tem uma certa deficiência de magnésio. Magnésio é antiarrítmico, magnésio é um relaxante, magnésio participa de mais de 500 reações enzimáticas no corpo. É uma coisa impressionante. E o magnésio contribui sobremaneira para manter o cálcio quietinho lá no osso, lá no dente. Então, quando você dá cálcio, ou você dá vitamina D, você vai ter que dar magnésio também. Faz parte do conjunto. E aí entra uma outra coisa, que eu não sei se vai dar tempo de nós discutirmos, que é a vitamina K2. Ai, doutor, vamos arrumar um tempinho para discutir a K2, porque eu sei que o senhor tem um vasto conhecimento e ela pode ser determinante aí para as pessoas. O que é a vitamina K2? Nós, médicos, na Faculdade de Medicina, estudamos a vitamina K. E parece que estudamos tudo. Só que a K que nós estudamos na faculdade é a K1. E nós temos 22 tipos diferentes de vitamina K. Olha que coisa absurda. A gente estuda uma que tem a ver com a coagulação, mas é a K1, que não tem deficiência. Toda vez que você comer uma coisa verde, ela está lá. Tá? Todas as hortaliças, ela está lá. Essa é a K1, que tem ação na coagulação. Agora, o que eu estou introduzindo aqui é a K2, que tem uma ação muito grande na mineralização dos ossos. Ela é o que eu chamo GPS do cálcio. Ela pega o cálcio pela mão e diz, ó, você não pode ir para o coração, você não pode ir para o cérebro, você não pode ir para os rins, eu vou te levar para onde você tem que ir, que é para o osso e para o dente. Então ela é o GPS do cálcio. Que maravilha, doutor. E foi interessante a história da K2, porque ficou um mistério de mais de 60 anos. O Dr. Weston Price, que era um dentista de Cleveland, Ohio, muito rico,
casado com uma enfermeira, ele teve a oportunidade de visitar, fazer 14 expedições pelo mundo, visitando lugares onde não tinha civilização. Lugares isolados, onde viviam povos que não se comunicavam com a civilização. E, portanto, todo o alimento que eles comiam era deles mesmos. Eles não tinham alimento industrializado. E ele, como era muito rico e tinha um laboratório em Cleveland, ele pegava essa comida que esses povos comiam, levava para os Estados Unidos, levava para Cleveland e analisava no laboratório. E ele viu que lá existia uma substância lipossolúvel que ele chamou de fator ou ativador X, que passaram 60 anos sem ninguém saber o que é. Só em 2007 foi publicado de que aquele fator X, ou ativador X, de Weston Price, era a nossa K2. Então essa K2 ela está sendo introduzida aqui no Brasil. Do mesmo modo que há 10 anos atrás eu falava de vitamina D3 e praticamente ninguém reverberava, e hoje todo mundo conhece, a K2 chegou a vez dela, entendeu? Ela está chegando. Então a K2 ela está nas gorduras. Então antigamente, na era paleolítica, a pessoa matava o ser humano matava um animal, abria ele, tirava as entranhas dele, tirava o fígado, tirava o estômago, tirava o pâncreas e levava para casa. E deixava a carcaça magra para a presa comer à noite. Mas levava toda a parte gordurosa. Como nós desenvolvemos o que eu chamo de gordurofobia, todo mundo tem medo de gordura, isso foi uma lavagem cerebral que nós recebemos, a pessoa agora não come gordura mais. Se ela não come gordura, ela não tem vitamina K2, porque a vitamina K2 já está na gordura, ela é lipossolúvel. Então aquele pessoal antigo que comia gordura, tinha dentes fortes, ossatura forte, tinha musculatura forte e não tinham doença. Envelheciam com saúde. Hoje todo mundo envelhece com doença. Naquela época não tinha isso. Envelheciam com saúde. Então o Dr. Weston Price chamou este fator ativador X, que hoje nós sabemos que é a K2, que está disponível. Tem publicações e mais publicações e mais publicações sobre o assunto. Entra no PubMed e olha lá que você vai ver a coisa impressionante que tem. Mas isso aí, como ninguém dá muita bola para vitamina, porque na faculdade de medicina o médico, nós achamos que vitamina e mineral não serve para nada, que sai na urina, então nós estamos perdendo essa grande oportunidade de ter saúde, independente da idade, entendeu? Doutor, voltando a como começamos esse nosso encontro hoje, né? Que a osteoporose e a doença cardiovascular estão envolvidas. Vamos explicar. Só para complementar, a K2 poderia ser eficiente tanto para os ossos quanto para o coração? A K2 é uma intervenção sobremaneira cardiovascular. Você, para ter saúde do coração, você tem que ter K2 atuando. Porque, do contrário, o seu coração fica cheio de cálcio. O índice mais preditor hoje de doença coronária, de doença cardíaca, é o índice cardíaco de cálcio. É a quantidade de cálcio que você tem no seu coração. Quanto maior o índice cardíaco de cálcio, índice de cálcio no coração, maior a chance de você ter doença cardíaca, de você ter infarto do miocárdio, de você ter arritmia. Então é uma coisa séria. Olha que interessante. E esse cálcio está lá por quê? Porque está faltando GPS para ele. Quando você dá K2, e tem estudos mostrando isso, quando você dá, no estudo de Roterdã, por exemplo, mostrou que você pode reduzir em até 57% as mortes súbitas e infarto agudo do miocárdio em ser humano, com o uso da K2, para você ter uma ideia, estudo de Roterdã, na Holanda. Então, o que acontece? A K2 vai lá, tira esse cálcio do coração e leva esse cálcio para o osso. Então, você começa a perceber que osteoporose e problema cardíaco, no fundo, é a mesma doença. É o cálcio que vazou do osso e veio para o coração. Então, eu causei osteoporose e causei doença cardíaca. Quando eu trato, bem tratado, a osteoporose, que é fazer isso voltar para lá, eu também estou tratando a doença cardíaca. Olha que beleza isso tudo. E isso está bem divulgado, viu, para os estudiosos. O PubMed tem 22 milhões de publicações médicas. E só nesse ano de 2018 serão publicados novos 500 mil trabalhos científicos.
E tem 22 milhões já publicados. O médico está no trabalho dele do dia a dia, ele não tem tempo para estudar, nem teria. Ele trabalha o dia inteiro. São pessoas como eu, que não tem nada para fazer, que ficam o dia inteiro sentado estudando. Só que quando eu estudo isso e apresento, o cara fala, esse cara ficou louco, pô, tá inventando. Eu vou inventar o quê, pô? Tem tanta coisa na medicina, eu vou ficar inventando coisa. Mas como eu tenho tempo e condição financeira, e tudo que eu estudo de medicina é em inglês, eu não estudo nada em português, eu tenho acesso a todas essas publicações. E é a tendência do mundo. Só que isso leva tempo para chegar aqui, entendeu? Infelizmente. Então, para eu tratar uma osteoporose sem K2, não tem jeito, porque o K2 é o GPS que vai tirar o cálcio dos rins, vai tirar o cálcio do cérebro, vai tirar o cálcio do pulmão, vai tirar o cálcio do fígado, vai tirar o cálcio da aorta, vai tirar o cálcio da carótida, vai tirar o cálcio da coronária e vai levá-lo para o lugar que deve ficar. Olha o valor de tudo isso. Então você que está aí nos assistindo, você entra no Amazon.com e digita lá, Vitamin K2, que tudo isso tem que ser digitado em inglês. Você digita, você vai ver o que vai acontecer. Entendeu? A quantidade de coisa que tem lá. Você entra no Amazon.com, vai na seção de books e digita Vitamin K2. Você vai ver a quantidade de livros, que tem mais de 40 livros só sobre K2. Livros médicos. Sobre K2, só sobre K2, para você ter uma ideia. E aí o pessoal fala, isso não é científico. Vai fazer o seu dever de casa, pô. Como não é científico? Pô? Doutor, a gente está caminhando para o final, eu só vou pedir uma licença para dar uma dica para você que está nos assistindo também. Todo esse conhecimento, tudo isso que o doutor se dedica para estudar, pode estar a seu alcance, pelo